Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o maestro mais low profile que já esteve aqui nesse podcast, maestro Fábio Prado. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo como nós estamos tendo nesse exato momento, quais são as atribuições musicais do senhor no momento? Neste momento eu virei PhD. Doutor, Fábio Prado? Não, por hora desempregado. A vida de maestro é uma vida... Eu adorei PhD. A vida de maestro é uma vida muito difícil, porque você tem, no Brasil especialmente, você tem pouquíssimas orquestras e você tem uma competição muito grande. Então, na verdade, eu trabalhei na Jazz Sinfônica por 22 anos, 25 anos, desculpa. 8 como trompista e 17 como maestro. Então, numa sociedade mais ligada a conceitos culturais e de entender que a cultura é importante, você teria normalmente um rodízio de maestros e orquestras. Porque maestro, eu acho que é mais ou menos que nem técnico de futebol. Você tem um tempo para ficar com uma orquestra. Prefeito. Aproveitando as eleições, é tipo prefeito. Talvez seja como prefeito, seja como qualquer cargo. Quer dizer, quando você fica muito tempo num lugar, acabam acontecendo vícios que são inerentes à condição humana, né? Então, quando você vai, as pessoas já têm ele de novo, e você pensa, pô, aquele cara de novo que vai tocar aquele negócio daquele jeito que eu sei que ele não vai conseguir tocar, enfim. Você tem muitas... Você cria... vícios de relação. Exatamente. Então, eu acho que o correto seria você existir um rodízio. Né? Você vai fazendo, você fica um tempo, talvez um tempo, vamos chutar, um tempo bacana, seriam 7 anos. Então, o tempo de você chegar, você estabelece uma estética. Porque uma das coisas que também as pessoas não entendem direito é para que serve o maestro? Para que serve o maestro? Para que serve o maestro? Essa é uma boa pergunta. Agora, eu me lembro, vou te citar para explicar como serve o maestro. Uma vez eu estava com um mecânico. E ele falou, ele gostava de música erudita, e ele falou assim, por que às vezes eu ouço uma música que eu gosto e eu me emociono e outras vezes ela não me toca? Eu falei, essa é a mão do maestro. Porque qual é o papel do maestro? Aqui no Brasil, em geral, as pessoas aplaudem a música. No exterior, especialmente na Europa, as pessoas aplaudem a interpretação. Que é, na verdade, o que você vai fazer lá na frente da orquestra. Você vai dizer, você está lá na frente daquele monte de gente querendo te matar. Tem que deixar isso claro. Porque é isso, você sozinho está lá para dizer para todo mundo, que em geral são grandes instrumentistas, que são caras que têm a sua própria concepção, para falar assim, não, você está fazendo um negócio de um jeito que... uma ideia musical contra... quase 100 ideias musicais. Exatamente. Potencialmente diferentes. Exatamente. Porque, enfim. Então você está lá no papel de convencer todo mundo que a sua ideia, no mínimo, vale a pena de ser ouvida, e isso para os músicos. E depois você tem que, obviamente, convencer a plateia de que a sua ideia musical é bom. Então, basicamente, o papel do maestro é colocar a sua concepção de musical ali para todo mundo ouvir e avaliar se gosta ou não gosta. Aqui no Brasil, infelizmente, as coisas não funcionam muito assim. As pessoas, volto a dizer, as pessoas aplaudem a música. Mas isso é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido do lado plateia. Ao que estou aplaudindo porque acabaram de tocar uma música. É meio que isso. Então você não criou uma cultura orquestral suficientemente grande e ampla para que as pessoas consigam perceber as diferenças. Por exemplo, um dos
eu recebi alguns elogios na minha vida, poucos, por isso que eu guardo todos, dei conta nos dedos. Mas um que eu recebi uma vez, que eu guardei com muito carinho, foi uma senhora. Eu fiz um concerto com a Jazz no Municipal e ela veio para mim e falou: gosto muito do som que você tira da orquestra. Entendeu que a orquestra é o seu instrumento. E que eu tenho uma sonoridade que é minha. Né? Que o João Maurício tem a sonoridade dele e eu tenho a minha. Então, mas isso, são poucas as pessoas que conseguem perceber isso. A grande maioria, não percebo isso, eu estou ouvindo a música, se eu gosto ou não gosto. Sabe qual é o doido? Eu percebo, claro, quando você toca em orquestra, você percebe que a orquestra soa diferente de maestro para maestro. Como eu sou violinista, para mim é mais evidente ainda de troca de espala para espala. Claro. Porque assim, você vê, a mesma orquestra, você muda só uma figura, para mim, violinista, muda completamente a cara da concepção de como soa a orquestra. Claro. E é essa história. Todas as vezes que eu ia pegar a orquestra, depois de que algum maestro tivesse regido, eu levava 1 ou 2 ensaios até a orquestra voltar a entender que estava comigo e que comigo as coisas funcionavam do jeito que era comigo. Com outro maestro funciona do jeito que é com ele, comigo é de outro jeito. Então, eu sempre senti essa coisa assim, opa, peraí, vamos lá, vamos chegar, vamos ver como é que faz aqui, como é que é. Então, eu acho que, fundamentalmente, o papel do maestro é esse. Maravilhoso. Lembrando que a produção me deu uma bronca um pouco antes de começar, que temos podcasts novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã, no YouTube e no Spotify. E quem é membro tem acesso antecipado aos episódios. Então, se você é membro, é uma merrequinha, tipo um cafezinho. Como é que eu faço pra me inscrever se eu tô no meu celular? Se você tá no celular, você vai ter que clicar no nome do canal. E aí vai ter lá, seja membro. E aí vai aparecer para você os episódios, vários deles, muito antes de ir ao ar. E se você não é membro, você vai ver quando for ao ar, normalmente para todo mundo. E eu fiquei sabendo que não vai ter só mais podcast para membros? Não entendi. Fiquei sabendo aí por dentro, assim, dos bastidores, que não vai ter só mais podcast para membros. Vai ter mais o quê? Vai ter dicas para algumas coisas para violinistas? Olha só, tô sabendo agora, gente. Fiquei sabendo também na última reunião aí, ó. Eu não tava na última reunião. O violino didático começa a crescer, que aí eu não consigo mais participar de tudo que tá acontecendo. Vai ter mais conteúdo, então, para quem é membro. Então, considere ser membro, especialmente se você é violinista. Mas só pelo podcast eu acho que já vale a pena ter acesso a essas figuras maravilhosas aqui antecipadamente. Muito bem. E o senhor comentou que o senhor foi trompista da Jazz. Fui. Como que alguém faz o caminho da trompa para o pódio? Olha, eu tenho muitas teorias de bar. Por favor, essas são as melhores. Então já deixo claro que é teoria de bar, são teorias minhas e são empíricas. Tá certo? Tem muitos maestros trompistas? Alguns. Você tem... o Daniel Heavens foi maestro da banda sinfônica durante muito tempo. Tem depois da Covid, eu esqueço o nome de todo mundo. Mas tinha um maestro que era trompista em Tatuí. Eu esqueci o nome dele. Mas vira e mexe. Você tem maestro que toca... Não tanto quanto pianistas, né, por exemplo, mas tem alguns. Olha que eu acho que pianista... É que piano, na verdade, é complementar aí, né? Então o cara toca piano porque, enfim, o Ciro Pereira dizia, no piano você tem toda a orquestra. E o Ciro Pereira foi o maestro da Jazz Sinfônica que morreu em 2011 e que foi o meu grande modelo de orquestrador. Mas eu acho que tem... Enfim, isso é uma coisa muito pessoal. Uma coisa que foi acontecendo comigo, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, na orquestra, eu sou de uma época em que eu dizia que nos anos 80, 90, se você fosse bom instrumentista, sério, trabalhador, enfim, concentrado, você não ia morrer de fome. Isso mudou um pouco. Hoje em dia eu tenho visto
músicos excelentes, excepcionais, fora de série, que não tem trabalho, o que é uma tristeza. Mas isso é culpa um pouco do trabalho que foi feito lá de fomentação e de criação. Mas, seja lá como for, na orquestra, eu acho que a orquestra... Estou falando de uma orquestra que eu estava acostumado, né? Hoje em dia eu não sei mais se é assim, mas a orquestra tinha uma idade de corte. Uhum. Porque a vida dentro da orquestra é uma vida muito pesada, difícil e de muita competição. E ninguém na orquestra vive de passado. Então, o fato de você ter tocado super bem em alguma coisa não diz nada se no próximo você... Se naquele momento você não está tocando. E trompa, especialmente, é mais cruel ainda. São 3 posições. Não por causa disso. Porque, às vezes, você tem uma nota. Eu tenho um exemplo clássico, que é o exemplo da Sinfonia do Novo Mundo de Dvorak. Uhum. A Sinfonia de Dvorak, para trompista, para o primeiro trompista, é um inferno, porque ela tem uma nota que você não pode errar. Porque se você errar aquela nota, você está no limbo. Agora, se você tocar, você está nos céus. Uhum. Que é uma passagem lá no 4º movimento. Pá, pi, pé, pá, pi, pam, 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 um mi. Uhum. Você tem que tocar essa nota. Você pode errar todo o resto, mas essa nota... Tem uma outra sinfonia de Beethoven também, que é a mesma coisa, só que é Mi bemol. Que você faz... Pi, pam, pé, pi. Você acertou essa nota. Você também. Eu me lembro de uma vez que eu tocava na Sinfonia Cultura, que é uma orquestra que não existe mais, uhum. E a gente fazia sempre 2 domingos o mesmo programa. E a gente foi fazer a 4ª de Beethoven. E no primeiro dia, eu sempre achei que a trompa era um instrumento de apoio harmônico e de contracanto. Porque eu sempre achei que isso que era o chance da trompa. É uma cor que ela dá ali na hora certa. Então eu estava fazendo o concerto e eu estava muito confortável naquele dia, então estava lá fazendo... Eu achei que eu estava empurrando bem a orquestra, estava num dia inspirado. Uhum. Agora, nessa maldita nota... Aí ninguém fala com você, fica aquele mal-estar, não sei o que, depois do concerto. Domingo seguinte, eu já não estava tão... Eu estava nervoso, porque eu já tinha errado a primeira, estava nervoso, então estava... Agora, a nota, eu acertei. Acaba o concerto, todo mundo vai falar, oh, parabéns. E eu sempre achei isso muito cruel, né? Então, voltando à história Então, isso para exemplificar como a vida do instrumentista na orquestra é complicado. Aí, você tem... Eu falei que tem uma idade de corte, porque só sobrevive na orquestra, isso segundo a minha concepção empírica, o cara que é um instrumentista puro. É aquele cara que tem prazer em estudar. O cara que tem o instrumento como uma extensão. O cara não se entende sem o instrumento. Né? Então, esse para mim é um instrumentista puro. Então, esse cara vai conseguir sobreviver na orquestra. O cara que não é assim, que era o meu caso, e uma das coisas que mais me incomodava era que a minha cabeça andava e a boca não acompanhava. Uhum. Tá tudo bem, gente. Não estamos demolindo o cenário. Então, a boca não acompanhava. Uhum. Então, isso me incomodava profundamente. Então, quando você chega lá nos 40 anos, você vai procurar, se você gosta de música, você vai procurar outras alternativas do que não tocar na orquestra, porque a orquestra é um ambiente de muita pressão o tempo inteiro, né? Então... A não ser que a pessoa... Porque eu concordo com o senhor, eu sim, enquanto eu tocava em orquestra, eu sentia essa mesma pressão, mesmo em orquestras jovens. Uhum. Porém, eu vejo que tem pessoas que é como se essa pressão agem. Mas aí... Como se essa pressão não existisse. Não, tem. Mas não se iluda. Não se iluda. Chega uma hora que
a conta chega. Eu sempre penso assim, essas pessoas acham que estão tocando em orquestra há pouco tempo demais para perceber essas coisas. Não, a conta chega. E chega uma hora... Porque as pessoas fazem pressão. Então... E não é necessariamente visível no agora, necessariamente. Não. Tem lá as conversas de bastidores, fulano. E eu acho que aí tem uma coisa da briga. Você sabe que no meio musical existem diversas brigas, né? Então, a briga entre os instrumentistas de sopro e os instrumentistas de cordas. Porque você tem um naipe de violinos. Então você tem um monte de gente para tocar a mesma coisa. Os instrumentistas de sopro... Todos são solistas. Todos têm que tocar a sua parte individual, né? Então são coisas... Então eu me lembro de ter... Uma vez eu me lembro de uma... Eu tinha acabado de entrar na Estadual, isso em 1988, 89. A orquestra estava ensaiando no Copan, com Eleazar de Carvalho. E aí eu me lembro de ter visto um contrabaixista, que era uma figura, Alvarenga. E ele... Eu cheguei na orquestra, estava instrumento, comecei as trompas ficavam do lado dos contrabaixos. Aí ele pegou o contrabaixo, ele, sem sacanagem nenhuma, sem brincadeira, desculpa. Ele pegou o contrabaixo, ele pôs a mão aqui à esquerda, pegou o arco, e ele fez assim, guardou o arco e falou para ele mesmo: aí, Alvarenga, você toca muito. Eu olhei e falei, não é possível. Então, às vezes, você tem alguns caras que, não sei se ele tocava na hora, se ele estava gozando da minha cara, talvez até tivesse, eu nunca pensei nisso, agora eu pensei. Talvez ele estava só fazendo uma piada. O cara estava lá só para... Mas, quando você tem o naipe, às vezes você consegue dar uma... Não, mas isso que o senhor está falando faz absolutamente sentido. Porque eu tive uma conversa, inclusive, com alguém recentemente no podcast que falou que toca numa das principais orquestras do país e falou: cara, o cara que acha que alguém do naipe de violino senta e toca tudo é muito iludido. Não toca. E violino especialmente, eu como instrumentista sopro posso falar, eu gosto de brincar também como maestro. Se eu chegar na frente da orquestra e perguntar assim: qual é o instrumento mais difícil para se tocar? No geral ou em orquestra? Na orquestra, instrumento. Qual é o instrumento mais difícil? A resposta é unânime. Todo mundo vai falar assim: o meu. Claro, sim. Porque qualquer instrumento, para você dominar ele e falar assim, coloca qualquer coisa na minha frente que eu vou tocar... É muito tempo. Não, é um inferno. E instrumento é muito cruel. Instrumento não dá colher de chá. Alguém falou pra mim uma vez que é um dos tipos... Na verdade, assim, serve para instrumento e qualquer esporte de alto rendimento. Que é... Não importa o quão bom você é hoje... De nada serve semana que vem. Exatamente. Você tem que continuar sendo... Ninguém vive de passado. O fato de você ter conseguido tocar uma coisa não significa que você vai conseguir tocar de novo. É uma mesma coisa. O cara que bateu um recorde não significa que ele vai bater de novo. Então, essa é a coisa dos instrumentos. E eu ia falar alguma outra coisa que agora perdi. A gente estava falando o instrumento mais difícil é o seu próprio. Não, eu sei. Mas eu estava falando de instrumento por causa da orquestra... Seja lá como for. Tocar tudo. Agora, e não estamos falando que... não, eu lembrei. Que a perfeição é tocar tudo. A perfeição não existe, essa é a parada. Mas a gente estava falando sobre a importância da dificuldade dos instrumentos na orquestra. Agora, eu acho que se você levar em conta a literatura que existe para cada instrumento, aí as coisas não são assim. E eu tenho clareza que o violino, especialmente o primeiro violino, tem a maior pedreira. Se você... Sim. É sempre a parte que tem mais nota, a parte que tem mais página, mais tudo. Então, eu acredito nisso, que você tocar tudo
Nossa Senhora. Eu brigo muito com... Uma vez eu tive uma briga com um arranjador, que eu falei... Ele estava escrevendo um negócio que estava completamente fora, um negócio pro fagote, o fagote lá em cima, lá no coqueiro. E aí eu virei para ele e falei assim, escuta, por que você está escrevendo isso aqui pro fagote? Por que você não coloca o corno inglês para fazer isso? Aí o cara me respondeu, esses tempos de sagração da primavera, acho muito curioso você falar que o instrumentista não tocaria isso. Eu falei... Eu até tocaria, mas pra quê, né? Eu falei... Nesse dia eu tava calmo. Eu falei, olha, todo instrumento tem uma zona de conforto. Tá certo? Você pode tirar esse instrumentista da zona de conforto? Pode e muitas vezes deve. Mas, para você fazer isso, você tem que dar um prêmio para ele. Qual é o prêmio? Que ele vai ser ouvido. Tá certo? Então você escrever um negócio que é super difícil, numa passagem onde você tem os metais com notas brancas, fortíssimo tocando lá, pode esquecer, o cara não vai tocar. Porque não vai ouvir, tanto faz se ele vai tocar. Isso serve tanto para as cordas como para as madeiras. Você botou os metais, dependendo de como você coloca os metais... você vai ouvir os metais. Aí fica aquele zum aqui da orquestra, mas... É o caso do Harry Potter, por exemplo. Do Harry Potter original. Tem os metais fazendo tema e as cordas fazendo umas escalas e arpejos, assim, que a galera aqui no Brasil toca com 2 ensaios. Então, tipo assim, ninguém tá tocando, né? Só efeito. Então... Exatamente. Então, para você escrever... Então, aí eu falei pro cara, você está colocando o fagote lá no coqueiro, numa região que ele tem muita dificuldade de afinar, e você está fazendo isso só para dobrar com os violinos. Então, é só uma coisa tímbrica. Tanto faz se é o fagote ou se vai ser o corno inglês, porque você está colocando... É uma cor ali diferente que você está usando. O corno inglês vai estar numa região super confortável, ele vai afinar bem e pronto. O cara falou, é mesmo, não tinha pensado nisso. Então, você tem... é isso que, fundamentalmente, uma das coisas que eu gosto de você pensar no arranjo é isso. Você vai, e de orquestra, você pode tirar o cara do zona de conforto. Mas você faça com que vale a pena o cara se matar de estudar, porque as pessoas vão ouvir o que ele está fazendo. Agora, se você faz um negócio super complicado, isso eu falo nas minhas aulas de arranjo, né? Você escreve um negócio super complicado, onde ninguém vai ouvir, e é uma complicação, e se o cara toca aqui em bemol, sustenido ou natural, tanto faz como tanto, porque não dá para perceber, porque inclusive a harmonia é toda em... O cara vai tocar qualquer coisa, porque é isso, você tem uma vida super complicada, super corrida, um monte de coisa para estudar. Aí a primeira vez você olha e meu Deus, aí você ouviu. Você viu que aquilo é um efeito? Você fala, já sei. Tá bom, tudo bem, vamos nessa. Deixa comigo. O famoso tea with me. É que no violino a gente ainda... a galera usa o arco especial. Você conhece o arco especial? Não conheço. É um arco sem breu. Essa música tem aquela passagem. Pra esse tipo de repertório eu preciso desse arco aqui. Tô brincando, gente. Ninguém tem isso. É só uma metáfora. É só uma brincadeira. É piada. Hashtag SQN. E o senhor comentou de arranjo, né? A gente ainda tá meio... Eu tô tentando entender como que o senhor da trompa foi pro pódio, né? E o senhor comentou do arranjo. O arranjo... O senhor já fazia arranjo antes? Não. Veja. Então, eu falei para vocês que tem uma idade de corte, né? Quando teve... Eu tocava na orquestra na OSESP do Eleazar. Aí o Eleazar morreu, aí teve a nova OSESP. E eu fui um dos que não foi para a nova OSESP. Então eu fiquei na Sinfonia Cultura e, ao mesmo tempo, eu entrei na Jazz Sinfônica. E a Jazz Sinfônica foi uma revolução na minha vida. Porque, sobretudo, a Jazz Sinfônica me mostrou uma maneira um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer de música. E que é isso? É que na Jazz Sinfônica você tinha que tocar o que está escrito, mas você podia colocar uns caquinhos aqui e ali, que na música erudita
É proibidíssimo. E depois da Jazz Sinfônica, inclusive, eu comecei a questionar esse proibidíssimo da música erudita. Porque você tem... Eu duvido que Bach, Mozart, Vivaldi, qualquer um tocasse o que estava escrito. Exatamente da forma que está ali. Não tocava. E tinha uma coisa, porque você tinha uma coisa de entender o estilo da época. E não estamos falando de deficiência técnica, estamos falando de fazer coisas mais. Claro, de tocar mais, de colocar floreios. E, por exemplo, tem um concerto brandeburguês que tem 3 acordes. E pronto, começa o outro concerto brandeburguês. Qualquer coisa assim, uma coisa parecida. Eu duvido que fosse isso que eles fizessem naquela época. Aquilo era um final, uma terminação de alguma cadência. Terminem assim, gente. Alguém fazia alguma coisa e tinha e tocava em seguida. Tanto é que tem depois o João Maurício João Maurício Galindo, que gosta de contar as histórias de evolução, por que de repente começaram a escrever cadência, porque os caras começaram a variar. Mas... a sair muito fora do que estava dentro. Exato, porque mesmo na música popular, eu acho que essa coisa do improviso, você tem... A improvisação, no meu ponto de vista, é o seguinte: o arranjador ou o compositor, na sua seu grandioso altruísmo, ele abre um espaço para você falar alguma coisa. Mas o que ele espera? Que converse com o que já está escrito. Exatamente. Que você fale do mesmo assunto que ele estava falando. Tá certo? Só que muitas vezes as pessoas acham que isso é uma abertura para elas falarem o que elas quiserem. O que eu considero uma falta de respeito com o cara que escreveu. Então, você quer falar o que você quer, você pode falar o que você quiser, mas você fala, então abre um espaço para você falar o que você quiser. Não em cima da música de uma outra pessoa. Mas isso também é uma posição minha, só minha. É que provavelmente muita gente vai compartilhar. Mas tem muita gente que acha que não, que acha que abriu espaço, eu vou falar o que eu quiser. Bom, mas então, quando eu entrei na Jazz Sinfônica... E mesmo, desculpa, só fazendo um adendo, mesmo falar o que quiser, com algum domínio técnico da linguagem, você pode falar o que você quiser dentro da linguagem do que já está escrito. Exatamente, do que foi proposto. Você está comentando, na verdade, a ideia do improviso é fazer um comentário citações sobre o que foi colocado anteriormente. Não é um texto novo, não é um desabafo, ou seja lá o que, uma coisa que eu queria falar para vocês. Que dependendo do seu nível de cultura ou criatividade, você inclusive pode até conversar com outras obras. Sim. Que dentro do contexto daquela música conversem entre si. Claro. Mas esse negócio de citação também é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Porque uma vez eu estava com um arranjador e ele, uma primeira vez, ele foi lá e citou um trecho da Sherazade. Que sacada legal. Aí na segunda vez ele vai e faz uma outra citação de alguma outra música. Você fala assim, interessante. Na terceira vez que o cara fizer isso, se o cara só sabe fazer citação, não tem criatividade. Ok, entendi. Então tem que tomar cuidado. A regra dos 3 é uma regra muito importante. Né? Se você for pegar qualquer grande músico, o cara faz uma vez, repete. Na terceira vez, não pode mais ser igual. Porque se for igual, fala assim, esse cara só sabe fazer isso. Então, é a regra dos 3. Uma repete. A terceira, se você for começar a repetir, mas você tem que mudar. Pode até ser meio que para enganar. Não, você pode começar, mas você tem que ir para outro lugar. Porque senão não dá certo. Bom, mas... Agora eu perdi. A gente estava falando de respeito ao texto, que dá para você ter a sua própria voz. Não, isso, da Jazz Sinfônica. Mas seja lá como for, e da coisa hermética da música erudita. Então, a música erudita hoje em dia é tão hermética que você não pode mudar uma vírgula. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um masterclass e tem um concerto famoso de trompa, que é o concerto número 1 de Strauss, e tem uma abertura
Pam, 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 pim, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. E eu fiz de uma determinada maneira. E o professor, que era um alemão, falou assim, não, você não pode fazer assim. Eu falei, por que eu não posso? Não, porque não pode. É só o porque não pode é complicado também, né? Pô, na hora que você... Eu também acho que também tem essa coisa de... Você botou o filho na vida, ele tem um tempo que ele fica debaixo da sua saia, mas depois de um tempo ele cria vida própria, né? Então, você... aquilo me pegou muito. Eu falei, mas por que eu não posso fazer desse jeito? Não, porque você tem que fazer mais marcial. Eu falei, que marcial? Isso aqui é um concerto que tem pedaços líricos. Né? Eu estou num momento que eu estou sozinho. Mas, então, essa coisa de você fazer a interpretação e você, de vez em quando, adicionar alguma coisinha. Então, quando eu fui para a Jazz Sinfônica, lá existia isso. E aquilo me encantou profundamente. Eu falei, é aqui que eu vou amarrar meu burro. Aqui eu estou no meu elemento. Eu me encontrei ali. E aí, eu já estava com a história do instrumentista, já entendendo que o meu limite como instrumentista já não tinha uma vida mais muito longa. E eu sempre fui muito atento à orquestra. Então, vira e mexe, eu tomava bronca de maestro porque eu não entrava. E eu não entrava por quê? Porque eu estava prestando atenção na frase de outro instrumento para ver como é que era. Mas eu sempre me achava depois. Aqui, às vezes eu perdia a entrada, não tocava o começo, o cara estava olhando para mim, ele olhou para mim para dar a entrada, eu não entrei. Tava olhando para qualquer outro lugar. Tava pensando. Então, eu comecei a muito... Uma coisa que também, só uma curiosidade da história de maestro, né? Então, a vida do músico... Com você como instrumentista, você tem... Pô, bicho, o cara não tá ouvindo que tá tudo uma porcaria aqui? Então, eu achava isso também. Por quê? Porque quando você é instrumentista, você tem uma visão... Então, pensando na orquestra, você tem uma visão absolutamente detalhada do seu entorno. Você ouve tudo. Que o cara fez, o que o cara não fez, o que... Só que... Eu me peguei diversas vezes ouvindo a gravação da música, comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido. E coisas que você acha que, mano, tava uma porcaria. Você vai olhar... Não, nem tava uma porcaria. Então, e você ouve, de repente, frases que estão lá do outro lado da orquestra, que você, onde você está, você não ouve. Né? Quando você vai lá para frente, isso é difícil para os músicos entenderem, você perde completamente o detalhe. Você não ouve mais o detalhe. Agora, você ouve o todo. E eu falava sempre, a Jazz Sinfônica era para mim ela é um exemplo, porque é uma orquestra que, entre outras coisas, está tocando o tempo inteiro coisa nova. Coisa que a gente vai tocar pela primeira vez ali, que foi escrita para aquele concerto. Acabou, a tinta está fresca no papel. Exatamente. Então, você tem... quando você vai ler a música pela primeira vez, é um caos. Não tem referência. Não tem nenhuma, você não sabe o que é. Então você tem que ter... Quando você está lá na frente, você tem, em geral, pouco tempo para ensaiar. Você tem, na Jazz Sinfônica, você tinha muitas músicas. Então você tem que estar o tempo inteiro pensando em o que é mais importante, o que eu tenho que arrumar para a música ficar em pé. Se eu tiver tempo, eu vou no detalhe. Eu vou mexer naquilo que não está bem. Mas no primeiro momento, eu tenho que fazer todo mundo entender, e isso leva um tempo, o que é a música, ela inteira. Quem é que está com a primeira voz, quem é que está com a segunda, quem tem que ficar piano. Ah, não, agora que você vem, aqui você vem. Porque é um texto, e você tem que fazer esse texto ser inteligível. Né? Então você passa um bom tempo até arrumar isso. Depois... Se você tiver tempo, é que você vai começar. Aí você vai tentando, é sempre assim, do maior para você conseguir fazer. Então as pessoas muitas vezes não entendem esse processo, os músicos especialmente. Né? Pô, os caras não estão ouvindo. Porque eu tô tão bitolado com a parte do meu instrumento e eu tô tocando tudo e meu colega não. Como é que ele não está ouvindo? Não ouve. Meu, você está na frente. A Jazz Sinfônica nos tempos bons tinha 80 músicos.
Tem coisas que você consegue ouvir, coisas gritantes, mas tem muita coisa que você não ouve mesmo. Ali, aquele carinha que fez uma notinha errada, ou aquilo, não, esquece. No meio de 80 pessoas tocando juntas. Não dá. E antes de entrar na jazz, o senhor já tinha tido contato com o repertório jazz sinfônico? Não, eu sempre fui muito... Eu tenho uma vida muito pouco ortodoxa. Uhum. Então, eu comecei a minha vida em 77 cantando num coral. Aí eu conheci um cara que tocava no coral, que chama Luiz Antônio Ramosca, que toca fagode. E ele, naquela época, ele já tocava fagode, estudava no Conservatório do Brooklyn, e ele trabalhava no Conservatório do Brooklyn. E aí um dia ele virou para mim: quer trabalhar lá no conservatório? Então eu fui trabalhar no conservatório. Como professor? Não, eu não estudava. Eu era cantor, era moleque de rua. Literalmente. O maestro do coro chamava Martinho Lutero, que infelizmente nos deixou na pandemia. O fundador do coral... Do coral Luther King. E aí, eu era muito amigo de rua do irmão dele. Amigo de rua mesmo. A gente se conheceu subindo em árvore. Um dia eu cheguei lá, ele subiu numa árvore e falou: duvido que você suba. Claro que eu subo. Claro que eu subo, quase que me verrei, mas eu subi. Mas eu tinha 10, 12 anos. E a gente virou muito amigo. E aí um dia ele falou assim: vamos entrar no coral do meu irmão. E a gente entrou no coral. Tudo como farra. Eu tinha... Em 1977 eu tinha 13 para 14 anos. 14 anos. Bom. Aí eu trabalhei como office boy do Lutero. E aí depois trabalhei em umas outras coisas. E aí o Ramosca falou assim: você não quer trabalhar no conservatório? O conservatório naquela época tinha uma editora. E aí essa editora precisava de um impressor. Então eu fui fazer um curso para aprender uma máquina que era uma impressora para imprimir as partituras da editora Novas Metas, que era a editora do conservatório, que fazia música contemporânea. E aí eu estava no conservatório e falei: bom, já que eu estou aqui, eu vou estudar um instrumento, né? E aí eu tinha tocado corneta na fanfarra da escola, mas isso antes. E aí, com o Paulo Tércio, que é o irmão do Martinho Lutero, a gente ouvia muita música. Eu falei assim: vou tocar trompa. E aí eu comecei a tocar trompa, estudar trompa. Aí... E foi mais pela semelhança com a corneta que já tinha tocado antes? Não. Aqui, eu comecei muito tarde. Eu comecei com 17 anos. Muito tarde para a nossa realidade de quem quer ser músico de orquestra sinfônica profissional, da melhor possível. Eu comecei muito tarde. E eu tenho um problema, que eu tenho um dente torto, que nunca corrigi, porque lá em casa a gente não tinha dinheiro para botar aparelho. Mas naquela época o aparelho custava uma fortuna. E curiosidade, não chega um ponto seu tocando, que você tá tão confortável tocando que dá um medo de mexer na boca e então, eu tive muitas dificuldades no começo para acertar a minha embocadura por causa desse dente torto. E aí, depois que eu acertei, obviamente, não falei: agora eu não mexo mais. Esse dente vai ficar aí pro resto da vida. Eu tenho esse aqui, eu não sei que tem o nome, ele está encavalado, então ele é um pouco para fora. E aí, eu comecei a estudar instrumento, e aí eu fui fazer festivais. Quais o senhor fez? Eu fiz 3 festivais de Brasília, que chamava CIVEBRA, Curso Internacional de Verão de Brasília, 88, 82 e 83. No festival que foi no começo de 82, então foi no começo de 81, começo de 82, eu comecei a estudar em 80. Aí eu fui... bom que já conseguiu ir para o festival logo também, né? Não, eu fui rápido. No começo de 81 também já estava tocando em orquestra. Então, hoje em dia eu vejo que a molecada... É bem rápido. Em 81 eu estava tocando em orquestra, em 82 eu estava tocando em orquestra profissional. Eu entrei na jovem que era o Jamil, que era a jovem municipal, que era do Jamil, que depois virou experimental de repertório, mas naquela época era ainda a jovem municipal. Então eu entrei em 81, aí em 82 eu fui para Paraíba, porque nesse festival de Brasília, eu encontrei um professor que era português, que chama Carlos Moreira, quer dizer, não sei se ele ainda está vivo ou não, espero que sim.
E ele foi o primeiro cara que falou, não, você tem esse problema de dente, a gente tem que fazer um trabalho específico. Então eu fui para João Pessoa. Estudar com ele. Aí em João Pessoa eu comecei a tocar na Orquestra da Paraíba, que naquela época era uma orquestra muito boa. Aí não consegui ser contratado, porque era ano eleitoral. Aí eu fui para Recife, aí como primeira trompa da Orquestra de Recife. Caramba! Aí fiquei lá em Recife, mas eu não fiquei muito tempo em Recife. Voltei para São Paulo. Em 1984, eu entrei na Orquestra de Campinas. E aí, em 88, eu entrei no OSESP. E aí, em 97, eu entrei na Jazz. Caramba! E o senhor, então, em 2 anos, desde que quando começou a estudar o instrumento, já estava tocando no mercado profissional? É. Bravíssimo. Comecei velho. Como você começar velho, tem a vantagem e a desvantagem. Uhum. A vantagem é que você já é mais esperto, você consegue entender melhor as coisas. A desvantagem é que se você não eu via muita gente que começava desde criança, a musculatura ia crescendo junto. Então isso ajudava. Eu sempre tive, por exemplo, o trilo de trompa você faz na boca. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. E porque eu não consegui desenvolver. Se eu tivesse começado antes, provavelmente eu teria mais tempo para desenvolver isso. Exato. Né? E a musculatura teria se desenvolvido melhor, né? Uhum. Mas eu fui rápido. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sempre fui fazendo coisas em paralelo. E no final dos anos 80, eu comecei a fazer trilhas publicitárias. E aí eu comecei a me aproximar de teclados e programas de computador e teclados eletrônicos e me apaixonar por esse negócio. E aí eu, durante um tempo, eu tentei fazer a ligação e fazer com que tocassem junto música eletrônica com um instrumento de verdade. Uhum. Eu fiz algumas experiências, eu fiz a abertura da Fenasoft. Fenasoft, naquela época, estou falando no meio dos anos 90, era a feira de informática mais importante da América Latina. O senhor está falando não é necessariamente de música eletroacústica? Não, música não. Okay. É juntar música eletrônica com instrumentos. Integrar os instrumentos eletrônicos. Ok. Então, por exemplo, fiz uma Carmina Burana. Uhum. Eu tinha um quinteto de metais, um percussionista e um coral. O resto da orquestra, e aí eu fiz uma abertura que estava sincronizada com o vídeo. Então eu tinha um clique no ouvido, tinha um sinal que gerava para soltar. Então tinha uma pré-programação de instrumento e soltava. Então a gente fez a Carmina Burana. Só chama agora de VS de alguma coisa, sei lá. Naquela época era um sinal que chamava SMPTE. Okay. Que eu nem sei, era um sinal lá de sincronia que startava, você gravava o vídeo com aquele e soltava, o computador começava a ler, clá, pá, toca. E aí juntava, então aí tinha essa coisa de complemento, por exemplo, do quinteto de metais com a percussão, mas aí tinha um tímpano, porque era legal, e as vozes e os demais da orquestra estava. Então eu fiz algumas experiências nesse sentido. Mas todo mundo sempre muito conservador, não gosta dessas coisas, então as pessoas são muito... Que é um pouco que eu sinto com a jazz sinfônica também, esse pé atrás. Uhum. Mas, e aí, quando passou tudo isso, eu fiquei pensando, aí teve o processo da OSESP, e aí veio um maestro reger a Sinfonia Cultura, que aquele para mim foi um clique. E a gente estava fazendo Pedro e o Lobo, e tem um pedaço lá, especialmente que é muito chato de tocar, que as cordas estão todas em contratempo, e tem o oboé pam pam pim pam pam pim pam pam pam, e a orquestra tá um pá. Então a orquestra começa um pá pá, e ele voltava para um pá. E o cara não conseguia fazer a orquestra tocar esse negócio. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, não, eu posso fazer melhor que isso. Então, na verdade, eu comecei a perseguir a ideia de que eu ia me tornar maestro. Meio que naturalmente, olhando e falando, não, eu acho que isso eu faria de tal maneira. Eu já tinha tido uma experiência lá com aquelas histórias de fazer essas integrações, porque eu regia, na verdade, eu não tocava. Nessa experiência, juntando os instrumentos com... eu tinha feito algumas coisas, eu tenho algumas coisas que eu tocava trompa, mas tinha algumas coisas que eu regia.
Aí eu fiz umas coisas de coro, eu falei, eu acho que eu vou... Então eu comecei a perseguir a ideia de que eu iria me tornar maestro. E aí, quando a gente estava na Sinfonia Cultura, tinha a Inesita Barroso, que era da casa. Ela fazia o viola, a minha viola. E aí chegou uma oportunidade de fazer umas adaptações, porque a Inesita conseguiu ficar com ela os arranjos originais da época da rádio. Do rádio. Na verdade, o rádio tem uma época de ouro, que é os anos 50, né? Basicamente os anos 50. E depois sobrou um pouco para os anos 60, mas aí já veio a televisão, já trabalhou. E ela pegou os arranjos e levou para casa dela. Só que aí tinha que fazer uma adaptação para a Sinfonia Cultura, porque a orquestra de rádio era um pouco diferente. E aí estava quem é que vai fazer? Eu falei assim, eu faço. E se precisar, eu rejo. Mas o senhor já tinha escrito arranjo antes? Não. Ok. Aí, apenas as aulas do conservatório de contraponto, essas coisas. Que aula de conservatório? Eu te falando, a minha vida foi uma formação pouquíssimo ortodoxa. Eu não terminei o colegial. Ok. Quando eu tinha 17 anos, nessa época que eu comecei a trabalhar no conservatório, eu falei, eu vou aprender mais coisa na vida do que na escola. E resolvi fazer. Mas isso não é exemplo para ninguém, tá? Não é. Eu também não terminei o ensino médio. É? Bom, mas eu já terminei. Eu também terminei depois. Então, eu terminei e fiz mestrado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu fiquei só no sofá assistindo Netflix. Eu terminei, porque quando eu resolvi virar maestro, e eu comecei de fato a virar maestro, eu falei, maestro sem segundo grau. Mas aí. O senhor resolveu bem depois? Fui resolver com 38 anos. Eu tenho tempo então. Com 38 anos eu consegui fazer o exame supletivo. Aí eu fiz uma faculdade e depois eu fiz o mestrado na USP. A graduação foi em quê? Em bacharelado em música, em instrumento. Trompa normal. Foi de 2001 a 2004. Nossa, agora eu quero terapia didática aqui. Como é aos 38? Porque eu fico pensando assim, eu tô entrando um pouco nessa vibe de que eu quero um grau superior. Eu tô entrando. Faz um tempo que eu tenho pensado muito nisso. Faz bem. E aí eu fico assim, cara, eu tenho que... A mesma coisa do senhor, né? Já tava tocando em orquestra, tava fazendo as suas coisas, tava regendo provavelmente, fazendo arranjo. E eu aqui do meu lado, dando aula, dirigindo um negócio. 4 anos da minha vida, como que eu vou encaixar isso e fazer um... Eu fico assim, eu nesse momento não consigo ver como isso vai acontecer ainda. Bom, eu posso te falar da minha experiência. Eu queria fazer já esse exame supletivo, porque você pode fazer só o exame supletivo. Isso é uma coisa que o Estado oferece. Então, eu estava pesquisando, mas a secretaria não gosta de fazer esse porque dá um trabalho miserável, que é muita coisa, e é de graça. Então, Então, eu ligava sempre na secretaria, já abriu? Já abriu? Já abriu, já fechou. Porque as inscrições abrem durante uma semana, durante o ano inteiro. Você se inscreveu? Se inscreveu. Não se inscreveu? Só o ano que vem. Aí, teve um ano que eu estava voltando do dentista e eu passei na frente de uma escola, inscrições abertas para o vestibular, para o supletivo. Falei, nossa, é aqui. Já entrei achando que eu ia fazer o exame ali. Não, me inscrevi. Quando eu estava saindo, tinha um cara vendendo uma... revistinha. Os livros didáticos do que poderia cair, com exames passados. Falei, daqui, né? Comprei tudo e fui para casa. E aí eu fui direto nas provas. E aí falei, aqui eu tirar mais que 5, eu não vou estudar. Aqui eu não tirar, eu vou estudar. Então eu tinha que estudar química, biologia, e eu tinha que me atualizar em história e geografia, porque do meu tempo eu tive estudos sociais. Eu peguei justo uma mudança que não tinha história e geografia, tinha estudos sociais que eram um terror. Começava sempre do mesmo jeito, me lembro. O mundo tem 155 países naquela época, no final do dia. Hoje em dia eu sei que tem... Cresceu 40 a mais agora. Então. Aí, então eu fui, e aí eu fui fazer o exame. E aí eu fiz. Então eu estudei para isso,
E eu fiz o exame e passei. Aí me coloquei, então já tinha o segundo grau, já podia fazer uma faculdade. E aí eu queria fazer. Eu falei, bom, eu vou fazer uma USP, vou fazer uma Unesp, vou fazer uma Unicamp. Ou mesmo uma Santa Marcelina, ou... Cantareira na época. Cantareira, exatamente. Mas não dava, porque era isso. Eu já trabalhava, eu tinha filho. Então eu fui fazer a Mozarteum, que era um curso noturno de bacharelado, que era bem tranquilo de fazer. Eu quase repeti por faltas, porque tinha um limite. Não, teve eu ia repetir em coral, por incrível que pareça. Aí, onde tudo começou é onde tudo ia acabar. Exatamente. E aí eu fui falar com a professora, falou assim, me desculpe, porque a aula do coral era justo na quarta-feira. E naquele ano, especialmente, a jazz estava tocando sempre quarta-feira. Então eu sempre faltava. Aí eu falei, olha, pelo amor de Deus, eu vou escrever uns arranjos para você, eu te dou os arranjos como se fosse sim, claro, um jeito de compensar. Exato. E aí ela falou, tá bom, eu vou te passar com a nota mínima. Eu falei, perfeito. e aí eu me graduei em bacharelado, e aí sim, aí eu fui fazer mestrado na USP. Esses anos, foram 4 anos? 3 anos. 3 anos. Como foi se organizar para estar lá de noite todo dia, por exemplo? Olha, na verdade, a Mozarteum era bem tranquila. Eu tinha aula no primeiro ano 3 vezes por semana, no segundo ano 2 vezes por semana. Ok. Então menos pior. Foi bem tranquilo de fazer. Aí teve essa coisa. Tinha algumas aulas extras, tinha aula de música de câmara, que aí eu fui conversar com o professor também. Falei, vou te dar um arranjo, porque era fora do horário normal, eu não conseguia chegar. Te dou um arranjo, a gente faz um bem bolado aqui. Então, claro, não sei como é que está hoje em dia. Não estou falando isso do 20 não sei quantos anos atrás. E aí eu fiz. E aí sim, aí eu fui fazer. Falei, agora eu vou ter um mestrado bacana, porque eu queria falar sobre a obra do Ciro. Então foi uma coisa que eu já sabia o que eu iria falar, fui lá, fiz a inscrição, fiz provas, aí passei. E o mestrado foram mais quantos anos? Acho que 2 anos. 2 anos. Foi mais tranquilo do que o... Porque ali era... O mestrado você tem que fazer créditos, né? Então, assim, em uma tarde você resolvia a história durante 1 ano e meio. E aí você tem que fazer o mestrado. Acho que são 2 anos e meio, se eu não me engano. Okay. Mas eu não sei se mudou isso um pouco. Porque os cursos que eu pesquisei... Eu até estava pensando assim, fazer um bacharelado em violino. Legal, mas assim... Eu não sei se eu... Veja, a história... Cada um tem uma coisa. Claro. A graduação em si... Eu acho que você tem que fazer a graduação... Claro, quando você trabalha, é muito mais complicado. Então, faça a graduação mais simples possível. Depois, se você quiser... Esse seria meu plano, exato. Se você quiser seguir na vida acadêmica, essa coisa, aí você vai pegar e vai fazer um mestrado. E aí sim, vou falar uma coisa que faça sentido para você. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu falei, eu queria fazer um trabalho sobre o Ciro Pereira. Então eu fiz o trabalho sobre o Ciro Pereira, que era uma discussão que para mim eu acho que é super pertinente, porque o Ciro tinha 3 vertentes musicais, por assim dizer. Uma de compositor e uma de arranjador. Essas 2 eram muito claras, quando ele fazia arranjo de uma única peça e quando ele fazia uma composição dele. Mas ele tem uma série de suítes, que eu acho que são o crème de la crème da produção dele. Então, jobiniana, caymaniana, gonzaguiana, aquarela de sambas, suíte Gershwin, o fino do choro. Ele tem uma porção que aí ele pegava um monte de informações, botava num saco, no liquidificador, misturava bem e produzia uma coisa que era nova. Nova e velha ao mesmo tempo. Só que aí no Brasil, um dos problemas é o direito autoral, que hoje em dia eu acho que é um problema muito grande, inclusive para as orquestras, porque... Você não pode tocar determinadas coisas. Você pode tocar, mas você tem que pagar. Em geral, pagando você faz qualquer negócio. E você não pode... Eu sei que tem alguns compositores específicos
você quer tocar, por exemplo, uma coisa desse compositor ou dessa compositora específica, você tem que comprar as partes de todas as estantes. Sim. Senão... Mas não é isso. É que o problema é o seguinte, tem gente que coloca entrave. O problema todo sempre é financeiro. É quanto é que vai custar. Né? Tem gente que chega ao absurdo de fazer isso. Eu vou te pagar, por instante o negócio. Começa a ficar um valor inviável. Então a orquestra fala assim, em vez de eu tocar isso, eu vou tocar outra coisa. Me desculpe. Né? Então eu acho que esse é o problema. Né? Quando você vai falar... Eu acho que a Jazz Sinfônica, por exemplo, agora terminando a história do... Tem mais alguma pergunta da formação? Não, acho que me deu uma tranquilizada. Porque eu tava meio assim, como que eu vou fazer isso? Então tá. Mas aí, a Jazz Sinfônica, por exemplo, eu acho que ela aponta para um caminho possível para as orquestras. Porque as orquestras, qualquer orquestra tradicional hoje em dia vive do quê? Basicamente do repertório do século XIX. Né? Um pouco do século XX, pouco do século XVIII, mas fundamentalmente... E aí, de vez em quando, tem aquelas estreias mundiais que tocam uma vez e nunca mais. Bota na gaveta porque ninguém quer ouvir aquilo. Quando você tem a Jazz Sinfônica, que está fazendo... O material básico da Jazz Sinfônica é beber na fonte da música popular, você está tocando a música do seu tempo. Certo? Que soa... É música do seu tempo, mas que soa familiar para todo mundo. Claro, exatamente. Você está tocando a música do seu tempo. Com uma roupagem diferente, uma roupagem sinfônica. Claro, cada arranjador tem a sua mão para fazer lá suas coisas, mas você está fazendo a música que todo mundo conhece. Que é o que todos os compositores fizeram a vida inteira. Desde Bach até Stravinsky. Todo mundo bebeu na música popular ou a música folclórica. Tá certo? Só que hoje em dia você tem uma coisa mais complicada, que é exatamente o problema dos direitos autorais. Que aí restringe a possibilidade. Por quê? Restringe como? É feito para proteger, mas acaba incapacitando do jeito como é. Exatamente, porque você não tem mais aquela possibilidade de me apropriar. E a minha discussão na minha dissertação de mestrado é exatamente essa. Porque o Ciro faz... eu peguei como para estudar uma peça dele que é o Carinhoso. Que ele faz, na verdade, variações sobre o Carinhoso. Então, aquilo é arranjo ou aquilo é composição? Então, essa que é a questão. Do meu ponto de vista, aquilo é uma composição. E o quanto... Só que no mundo da música popular, aquilo é arranjo. Tá, e o quanto eu posso usar de uma citação de uma música que já existe, que vai determinar que esse que é o problema. Meu ou é outra coisa? Então, o que ele fez, eu sequei a música e mostrei tudo o que ele fazia. Ele usou montes de coisas, citação, variação. Tanto é que depois eu comecei a mudar a música do Ciro, em vez de chamar só Carinhoso, chama Variações sobre o Carinhoso. Porque é isso que ele faz. Eu cheguei a pegar no meu estudo o Gottschalk, porque o Gottschalk faz variações sobre o hino nacional. E teve uma época que aqui no Brasil queriam proibir isso, porque não pode mudar o hino nacional. Então foram chamados musicólogos, fizeram um estudo e aí liberaram a música, porque falaram, não, isso aqui não é o hino, isso aqui é uma variação sobre o hino. Aí agora você imagina na época do Bach, que ele fazia um monte de releitura das coisas do Vivaldi. Não, tá ali todo Liszt mundo... que fazia a releitura do Paganini. E olha, não é só isso. Hoje em dia você tem uma pureza com as instrumentações. Não posso... Eu fui fazer uma vez um concurso em Campinas e a peça de estudo era a primeira sinfonia de Beethoven. Eu achei arranjos do próprio Beethoven da sinfonia dele, que tinha uma outra instrumento, tinha trombones na sinfonia. Na orquestração, no original não tem trombone, são duas trompas dos trompetes e um tímpano. É a orquestra clássica. Mas eu vi e provavelmente essa virou original porque essa era a orquestra que ele tinha para reger. Exatamente. Então esse purismo de que não pode mexer uma gota, isso hoje em dia me deixa muito transtornado com isso. Não é assim, a música nunca foi engessada desse jeito. O Handel, ele ia com o manuscrito do Messias dele, e ele fazia a orquestração de acordo com os instrumentos que ele tinha. Né? Claro, você tem determinadas peças, quando você vai chegar lá
nos franceses, Debussy, que tem uma coisa da cor e do timbre, tudo bem, ali tudo bem, mas até Beethoven, essas coisas, você tem um... Eles usavam o que eles tinham naquele momento. Inclusive, isso é público, vocês podem pesquisar. Tem cartas do Mozart escrevendo pro pai dele reclamando das formações das orquestras. Porque os caras me trazem não sei quantos, não sei o quê. O que eu vou fazer com isso? Os caras nem tocam ainda. Exatamente. E ele falando, inclusive, de quando ele fazia. Eu fiz uma música agora que o público vai gostar bastante, porque no último movimento eu usei um tema que eles conhecem. Que é o bebê na música popular. E o senhor falou que fez o mestrado, então, foi meio que em arranjo, em análise musical. Aqui não existia, mas não me lembro qual era a área de conhecimento. Mas eu fiz, na USP, tinha lá 2 áreas de conhecimento, eu fiz naquela... Na prática foi meio que uma análise de coisa. Como que disso veio para a regência? Não, isso foi em paralelo, porque isso aí foi já... Eu decidi que eu ia virar maestro em 98. E aí, desde então, eu comecei a perseguir. Então, essa coisa, a Inesita, foi a primeira vez quando eu falei que eu podia arranjar e reger. Aí eu falei, tá bom, então você vai reger. Então, foi a primeira vez que eu regi. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei de olho na jazz. E falando assim também, se precisar eu rejo. Então, aí eu fiz isso. Depois, aí na Sinfonia Cultura, eu fiz um projeto didático com arranjos. Aí eu fiz os arranjos. E depois, na Jazz Sinfônica, eu também falei, pode deixar, se precisar eu rejo. Estava ali o tempo inteiro, eu rejo. Fui regendo. E na Jazz Sinfônica tinha uma característica muito particular, que os concertos eram sempre divididos por maestros. Porque o Ciro não aguentava fazer o concerto inteiro. Então, o Ciro, em geral, abria e algum maestro terminava. Então, às vezes, ali em 2003, 2004, estava só o Ciro e o João. E muitas vezes o João não podia. Eu falei, se o João não puder, eu vou. E aí, aos poucos, até que teve um concerto especialmente, que foi no começo de 2005, que aí a direção já estava pensando em reformular como é que estava a orquestra. E aí o João um dia para mim falou assim, Fábio, talvez você tenha que terminar o ensaio para mim, porque eu não estou me sentindo bem. Eu falei, tá bom. Aí o ensaio foi até o final, não teve problema nenhum. Aí, isso era uma terça-feira, a Jazz ensaiava terça, quinta e sexta. Na quarta-feira, o João me liga, tipo 1h da tarde. Fábio, o que aconteceu, João? Você vai ter que fazer um concerto para mim. O que aconteceu? Eu fui para o hospital ontem à noite, estava com apendicite, do jeito que eu cheguei, eu fiquei 20 dias de gancho. Nossa! Então aí eu tive que fazer o concerto. E aí eu acho que essa foi E o João já estava reclamando que ele precisava de um assistente, porque naquela formação o Ciro era o maestro titular e o João era o assistente. E aí tinha o diretor artístico, que era o Marcelo Jafé. E aí o Jafé estava meio em atrito com a direção, então aí a direção resolveu falar, não, então agora é o seguinte, sai o Jafé, o João vai para maestro titular, o Fábio vai como assistente e o Ciro vai para compositor residente. Ok. Então foi aí que eu virei maestro oficialmente, em 2005, começo de 2005. O virar maestro foi mais na prática do ofício do que estudar necessariamente para ser maestro. Eu, em paralelo, fui fazendo muitas coisas. Eu fui estudando. Mas conforme a necessidade. Não só conforme por exemplo, eu fui atrás eu fiz 99, eu fui fazer Campos do Jordão como maestro. Eu fiz um curso com o Mazur, eu tive aulas com... Estava na época da Cantareira, eu me inscrevi na Cantareira para fazer aulas com Ira Levin. Fui fazer um outro festival com Lutero Rodrigues. Então eu fui... Mas isso o senhor já estava regendo? Eu regia aqui, regia ali, mas eu estava lá, mas eu estava empenhado em fazer... Eu estava focado nisso. Eu falei, eu quero fazer isso, eu vou atrás, eu vou ver como é que faz, como é que resolve, como é que não resolve. E, ao mesmo tempo, eu percebi que, sobretudo por conta do jeito do funcionamento da jazz, eu precisava escrever também. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Eu falei, eu preciso escrever para entender melhor os instrumentos e eu preciso reger para... E
o Ciro escrevia os arranjos, a parte dos arranjos que a Jazz tocava? O Ciro, quando eu saí da Jazz, a Jazz tinha um acervo de mais ou menos 2.000 e poucas peças. 10% disso eram peças do Ciro. De composição dele? Composição, arranjo e suítes. Okay. O Ciro tem um depoimento dele, ele falou assim, desde que a Jazz... Ele fala, não, porque eu estava meio de escanteio, mas aí resolveram fazer a Jazz Sinfônica, e aí, desde que fizeram, eu nunca escrevi tanto na minha vida. E aí o senhor começou a arranjar para Jazz também? Comecei. E aí o senhor vende os arranjos para Jazz? Você quando você fazia... eu fazia duas coisas na Jazz. Eu comecei a copiar as músicas do Ciro. Então isso para mim... Saúde. Queria aproveitar para dar oi pro nosso convidado ali. Tudo bom, Meca? Tudo bem. Então, nessa época, eu comecei... Eu morava num lugar... Eu morava na Zona Sul. Uhum. E o Ciro morava na Zona Oeste. Então, logo que eu entrei... Eu conheci o Ciro, na verdade, tocando em Campinas. Porque as primeiras suítes que ele escreveu para Campinas. Nos anos 80. E eu, naquela época, tinham 3 caras que escreviam para Campinas. O Ciro, o Cosella e o Duprá. E eu achava os arranjos do Ciro inacreditáveis. Eu adorava os arranjos do Ciro. E eu nunca tinha visto o Ciro na minha vida. E aí, quando eu entrei na Jazz, o Ciro apareceu na minha frente. Falei, eu vou grudar nesse cara. Então, o Ciro não dirigia... Então eu logo me ofereci para dar carona para ele. Então depois de todo o ensaio, eu dava carona para ele. E mesmo que eu morasse na Zona Sul e ele morasse na Zona Oeste, eu ia levar ele na casa dele porque eu queria ficar conversando com ele. E a gente conversou durante anos sobre... Eu fiz isso, eu entrei na Jazz em 97, acho que a partir de 98 até quase ele morrer, eu levava ele para casa todo dia. E a gente ficou conversando. Então eu acho que o Ciro Pereira, vejam bem, minha opinião pessoal, ok? É o maior orquestrador que esse país já produziu. Orquestrador, não arranjador, orquestrador. Ele tinha um senso de equilíbrio de orquestra que eu nunca vi ninguém igual. Ele escrevia, e o que ele escrevia soava. Porque uma das coisas que... O arranjador muitas vezes tem muitas ideias, né? Então, só que tem coisas que não funcionam. Uhum. Ou funcionam, por exemplo, no estúdio. Porque no estúdio você tem um botãozinho de aumentar ou colocar. O Ciro não. O Ciro sabia o equilíbrio da orquestra para a orquestra ao vivo. A orquestra podia não ter um microfone que tudo ia ser ouvido. E ele tinha uma riqueza de cores que... Era muito legal. E eu inclusive, queria fazer é que eu não consegui fazer isso, mas um dos meus planos era fazer um tratado de orquestração baseado nas músicas do Ciro. Que com ele, né? Comentando. Só que aí não deu tempo. Caramba. E imagino que tem bastante material para o pessoal ouvir no YouTube, né? Eu tenho um canal, que é Maestro Fábio Prado, que tem lá muitas peças do Ciro. Eu gosto particularmente uma vez eu fiz um concerto na USESP, e modéstia à parte, parece disco, ficou bem legal. Que maravilhoso. Então tem lá o Suíte do Lobo e a Lira do Lira. Ouçam. Suíte do Lobo e a Lira do Lira. A Lira do Lira. E o senhor falou que começou então a escrever copiando... Eu fui fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Querendo fazer arranjo, eu fui estudando regência e eu fui copiando as músicas do Ciro. Quando o senhor diz copiando... Porque o Ciro escrevia tudo à mão. E passando isso para os Sibelius da vida. Exatamente. Ok. Então eu fui digitalizando toda a obra do Ciro. Não consegui digitalizar toda a obra, mas eu copiei muita coisa dele.
Imagino que nesse processo a quantidade de coisa que você aprende... Exatamente. E por isso que eu te falo dessa história. Eu com ele, eu perdi alguns pudores de respeito, aquela coisa... Não, mas essa notinha aqui, será que o cara não queria? Mas, bicho, você tem a referência lá é diferente. Não, mas será que não foi uma coisa... Falei, quando você começa a ver a produção de uma música orquestral, você perde um pouco esses pudores. Por quê? Porque o cara está escrevendo... Pensando num monte de isso coisa. Tudo, vira e mexe, por exemplo, uma coisa que acontecia... Ele estava escrevendo e você via que ele estava em paralelo, escrevendo fagote com as violas. Ele gostava de fazer isso, que ele gostava do som. Aí, de repente, tem 2 compassos que não tem mais viola. E o fagote continua. Depois a viola volta. E aí eu olhei aquilo e falei... ô Ciro, isso aqui você esqueceu, né? Falei, é mesmo? Esqueci. O cara esquece. Nossa, tem uma história famosa, eu esqueci. Que é uma peça, putz, mas é de um compositor desses grandões, eu não vou lembrar, talvez o senhor lembre. Que originalmente era pra ser um concerto pra um instrumento tipo fagote, não sei se é de que concerto. Só que no processo de composição, ele esqueceu. E aí virou uma peça orquestral normal. Eu não sei, essa eu não conheço. Mas tem essa história, se alguém souber e quiser colocar nos comentários. Mas o senhor falou isso de perder o pudor com o micro, né? Com a notinha e tudo mais. Recentemente nós fomos lá em Bonn e visitamos o museu lá onde era a primeira casa do Beethoven, onde ele teoricamente nasceu. E lá tem vários dos manuscritos do processo de criação. Ele tem um monte de caderno de rascunho, ele fazia um monte de caderno. E aí tem lá, assim, mais ou menos, como o senhor falou, algumas partes e o caminho que ele quer fazer. E aí, onde ele queria preencher com notas, ele só riscava assim de levinho em cima. Ele fazia. E depois, depois eu vejo o que eu vou preencher aí. Não é isso importante agora. Então, faz sentido isso. Não é... Cada notinha é... Não, você está num processo. Mas toquem as notas que está escrito. Não, claro que toca. O arroz com feijão você tem que fazer. Sim. Você tem que fazer. Você só vai fazer a mais, ou às vezes até menos... Quando há liberdade para isso. Quando há liberdade e depois que você sabe fazer o que está escrito. Toca o que está escrito. Depois que você vai fazer... Vai colocar a sua versão do negócio. Mas, então, eu com o Ciro... Eu vi uma porção de coisa que ele copiou e ele escrevia tudo transposto, né? Para quem não sabe, tem instrumentos que são transpositores. Basicamente está escrito uma nota e não é aquela nota. Exatamente. Você escreve um dó, mas ela não soa dó. O dó vai ser a transposição. Se o instrumento é em mi bemol, o dó vai soar mi bemol. Se o instrumento é em fá, vai soar um fá. Se o instrumento é em sol, vai soar um sol. E assim por diante. Então, para o senhor foi simples essa parte que o senhor toca conhecimento completo. Exatamente, eu aprendi a transpor desde o começo. Mas fazer conta, quando você começa a ter muita coisa, e o Ciro escrevia tudo transposto já, vira e mexe errava uma nota. E você via, não, errou a nota. Ele não fez o cálculo para aquele... E às vezes está na armadura, às vezes... esqueceu um bemol, esqueceu um sustenido ou um B quadro. Vira e mexe, esquece. Você tem que ter esse olhar clínico e crítico de entender quando o cara quer fazer alguma coisa diferente ou quando ele simplesmente esqueceu. Exato. Tipo, concerto em Lá menor do Vivaldi, tá? É uma escala menor melódica, porque a galera toca porque tá esquecido. A pessoa não foi nem o Vivaldi, na verdade, porque esse trecho eu acho que não tem na versão original. A versão que ficou famosa não tem os B quadros na volta. Você sobe de um jeito e desce do outro, claro. Mas pra quem entende de música é meio óbvio. Não, mas não tá na partitura, assim, porque esqueceram de colocar. Coisas de Haydn. O Haydn fazia assim. Ele fazia uma coisa que ia ser um acompanhamento. Ele botava ponto em cima de todas as notas no primeiro compasso. Depois não punha mais. Não. Então ele não pôs... só ponto no primeiro compasso. O cara escreve não sei quantos milhões de notas, bicho. Ele vai ficar colocando ponto em cima de tudo. Os caras já sabem. Propôs aqui, você está fazendo a mesma coisa, você continua tocando a mesma coisa. Mas isso é uma coisa interessante que leva, assim... É importante o quanto que a gente tem que respeitar a escrita, claro, o texto... Mas mais importante do que o texto
é o contexto histórico de você, da tem que ter cultura de entender como que tem faz que ter aquilo. a visão crítica, não tem dúvida. Então, tem gente que eu vejo assim, não, mas tá na partitura assim. Eu vou dar um exemplo bem iniciante. Você tá tocando música barroca e tem uma semínima ligada com uma primeira... Tá tudo bem. Ao vivo. Desculpa. Tá tudo bem. Então você tá tocando uma música barroca, por exemplo, e tem grupos de uma mínima ou semínima com uma ligadura que vai numa primeira semicolcheia, vem grupos de semicolcheia e repete o mesmo padrão. Geralmente não se toca nem toda a mínima e muito menos essa primeira colcheia. Não, mas tá escrito ela ali, então você tem que fazer. Sim, mas historicamente e esteticamente não se faz. Então, e aí vem da parte cultural, de conhecer aquele tipo de não, repertório. e tem uma outra coisa ainda acima que eu também uma discussão para dar mais um ponto a mais. Quer dizer, você tem que tocar o barroco como eles tocavam ou como a gente tocaria? E é uma grande questão. Uma grande questão. Historicamente, por exemplo... Tivemos vários períodos diferentes sobre isso. Exatamente. Mas você pegava Mozart tocando Bach, ele tocava a la Mozart. Bach a la Mozart. Mendelssohn tocava Bach a la Mendelssohn. Depois é que veio, a partir do século XX, é que veio essa questão de querer se voltar. E aí depois, de repente, isso virou regra. Final do século XX já, né? Assim, não, acho que é meados do século XX. Porque as sonatas e partitas você pega assim dos anos 70, dos anos 60, 70, é tudo romanticão, assim. Então, porque é a coisa de você atualizar a música. A música não está morta. Né? Aí tem esse, não era assim que se tocava na época. Mas nós não estamos no 1700, nós estamos em 2000. Nem no período, nem nos mesmos instrumentos, nem no mesmo material. Exatamente. Então, claro, deixando tudo claro, falou assim, você tem que ser coerente. Eu vou fazer como se fazia, ou eu vou fazer a minha versão. Tudo bem. Mas... Ou eu vou fazer respeitando a estrutura da estética, não a estética como um todo, porém como um violinista dos tempos de hoje. Seja lá como for, você tem que defender o seu ponto. Você tem que saber que você está fazendo alguma coisa. Porque eu acho que é isso. Você tem que saber qual é o original, para depois falar assim, não, eu sei como é o original. Que é o que Prokofiev fez. Todo mundo enchendo ele, que ele não sabia compor. Que ele faz a Sinfonia número 1, clássica. Então vocês acham que eu não sei? Agora eu vou fazer as outras sinfonias do jeito que eu quero. Agora eu posso, gente? Agora que eu fiz eu posso agora? Vocês me deixam? Foi mais ou menos assim. E o que o senhor vê nesse momento agora, o que o senhor pretende que sejam os seus próximos passos? Como maestro, compositor, arranjador? Ou o que o senhor gostaria que fosse? Olha, eu gostaria de reger, e eu queria reger, na verdade, uma orquestra jovem. Legal. Jazz sinfônica? Eu acredito muito na ideia da jazz sinfônica, que é a história de você tocar a música do seu tempo. Eu acho que você tem... claro, eu tenho o maior respeito pela história da música, eu adoro orquestra, sobretudo, e eu me preocupo com a sobrevivência da orquestra. E eu acho que a ideia da jazz sinfônica, que é você tocar música popular na orquestra, ela faz todo sentido. Uma vez eu resolvi fazer uma entrevista com algumas pessoas perguntando o que achavam da ideia da jazz sinfônica. E a melhor resposta que eu tive foi do Nelson Aires. Ele falou, com todo respeito à música erudita e às pessoas que fazem música erudita, tá certo? Mas ele falou assim, antes disso, de te perguntar qual a importância da jazz sinfônica e da ideia, qual é o ranking do Brasil na música erudita? O Brasil está atrás de toda a Europa, está atrás dos Estados Unidos, está atrás do Japão, talvez da China. Mas quais são os critérios desse ranking? Ranking por exemplo, de produção, qualquer coisa. De produção tanto de nível instrumental. Você tem... Quantidade de orquestras. Quantidade de orquestras. A música erudita, a rigor, é uma música europeia. Sim. Certo? Então, é natural que eles façam melhor do que a gente. E em mais volume. Total. Agora, qual é o ranking do Brasil na música popular? Você tem os Estados Unidos, com toda a sua potência industrial, e você tem o Brasil brigando quase que de igual para igual com eles. Então ele fala, então você tem uma orquestra que faça uma das melhores músicas do mundo, faz todo sentido. Tá certo? Então eu acho que é isso.
a ideia da jazz sinfônica, que é beber na fonte da música popular, faz todo sentido e aponta, não pode não ser o único, mas um caminho possível para a sobrevivência das orquestras. Né? Porque você está tocando a música do seu tempo, você não está mais tocando sua música do século XIX ou do final do começo do século XX. E com uma roupagem orquestral. E com uma roupagem orquestral tão cultural, é que a galera gosta dessa vibe, né? Tão culturalmente elevada quanto o repertório sinfônico. Exatamente. Ou até mais, na verdade, né? Claro. Você tem... É isso, você tem... Por isso que o arranjo, sobretudo, é importante para exatamente você conseguir... Não adianta você pegar a música dos Beatles e simplesmente querer transcrever... Ipsiliter o que está ali. Se você fizer isso nunca vai soar bem. Você tem que aproveitar todos os recursos que a orquestra te oferece. A orquestra é o grupo musical mais versátil e mais completo que existe. Ela pode ter a delicadeza de uma flauta e a grandiosidade épica de todo mundo tocando aquelas coisas de Mahler, Bruckner e Wagner, que ninguém chega nos pés disso. Nenhum outro grupo musical chega aos pés disso. Né? Então você tem a delicadeza e a grandiosidade. E no meio disso tudo, você tem todas as nuances possíveis. Isso para quem sabe escrever. Exatamente. E usando esse gancho, estamos conversando da possibilidade... esse aqui agora foi o meu. Estamos conversando da possibilidade de um curso de arranjos. Então, para você que é músico, de repente já escreve alguma coisa, ou não, mas conhece a linguagem, tem vontade de escrever. Você tem um quarteto à disposição, você vai, de repente, aprender a escrever para quarteto. Você tem uma orquestra à disposição, vai escrever para orquestra. Uma camerata à disposição, vai escrever para a formação que você quiser. Então, fala aqui nos comentários se você tem interesse. Deixa aqui nos comentários. E como que as pessoas acham o senhor nas redes sociais? Porque o senhor não está muito nas redes sociais, né? Não. Eu tenho um Instagram, que é Maestro Fábio Prado, e tenho um canal no YouTube, Maestro Fábio Prado. Maestro Fábio Prado. Siga tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas, desculpa, eu não posto muita coisa. Tá? Mas siga, porque se houver existe uma chance de eu começar a postar. Exato. Se houver uma movimentação, você vai ficar sabendo, entendeu? Exatamente. E uma pergunta importante para a gente. Como que o senhor... Então, siga... A gente está conversando como vai acontecer esse curso de arranjos. E como que nós podemos contribuir mutuamente para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Então, fiquem atentos. E como que o senhor ficou sabendo da existência desse humilde podcast? E qual foi a sua primeira impressão ao meio que zapear o que é? Eu fiquei muito bem impressionado. Quem me falou primeiro foi a Amanda, porque a Amanda toca comigo lá no Aprendiz de Maestro. Que é onde ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Exato. E aí ela veio e me falou, aí eu fui dar uma olhada, achei super interessante, super rico e super importante. Parabéns para vocês dois. Maravilhoso. Esse podcast assim, é a minha cara que aparece, mas se não fosse essa mulher já tinha ruído há muito tempo. E quem seria uma pessoa legal que o senhor acha que a gente poderia conversar nos próximos episódios? Olha, eu acho que você tem... Vou te falar das pessoas com as quais eu conheço. Eu vou te sugerir uma pianista, que é a Cecília Moita, porque ela é uma grande acompanhadora e ela trabalhou muito tempo na EMESP, essas coisas, e ela se especializou um pouco. Ela toca no Teatro Municipal, mas ela se especializou em acompanhamento. Eu acho que ela tem muitas coisas para falar sobre interpretação e concursos. Ela acompanha todo mundo em concursos, então eu acho que ela tem uma coisa. Tem o Heitor Fujinami, que é um parceiro. É a produção que tá falando, não sou eu. O Heitor é um... o Meca tá rindo porque o Meca sabe que o Heitor é um problema. E eu vi também que vocês fizeram um podcast com o Ricardo Hertz. Então ele tem uma coisa... Porque uma das coisas, eu estava pensando quando eu vinha para cá, eu me lembro de uma nota, de um tratado de orquestração do Saminestico, como alguns chamam. E ele falava, quando eu falava de cordas... Ele falava, os instrumentistas de cordas são fantásticos, e eles passaram anos e anos treinando todos os procedimentos eruditos, e eles fazem isso, fazem aquilo.
A única coisa que eu peço é o seguinte, não esperem que eles swinguem. Hoje em dia, eu acho que, isso ele está falando lá dos anos 70, anos... Hoje em dia, eu acho que isso mudou, especialmente aqui com a história da jazz sinfônica. Eu acho que a jazz sinfônica tem um... Então, o Ricardo Reis é um cara que já tem isso. E eu acho que você poderia convidar também o Newton Carneiro, que é um violista da jazz sinfônica e da USP, que fez um estudo exatamente sobre essa história de swingar em instrumentos de cordas friccionadas. Ok. Newton Carneiro. Isso. Anotou a produção? Tô colocando a planilha. Newton Carneiro. Maravilhoso, maestro. Foi um prazer inenarrável ter o senhor aqui conosco. O prazer foi todo meu. Espero que possamos contribuir em projetos futuros. Fiquem atentos, Fábio, porque... muito obrigada por topar o convite. Imagina. Eu que agradeço. Eu sei que eu tive que sair 227 vezes, mas foi um prazer. Um pouquinho mais. Eu que agradeço. E fiquem de olho, porque agora, conversando com o senhor, eu fiquei bastante animado para ver o que a gente consegue fazer nesse programa de arranjos, nesse curso de arranjos. Vamos levar. Porque eu acho que dá para fazer muita coisa legal. Sempre dá, é muito divertido, é gostoso de fazer. Arranjo é uma coisa... A única coisa que as pessoas precisam saber é o seguinte, arranjo é artesanal. Tá vendo? Essa história de ficar... não, copy-paste, tudo bem, você pode fazer muito copy-paste, mas você sempre precisa checar o que você está fazendo. Então, mas maravilhoso. É muito divertido. Pra quem gosta de música, é você fazer... É você entrar em contato com a essência da música. Isso aqui é mais legal. Você é um escultor de música. Maravilhoso. Você pega uma ideia que você gosta, uma música que você gosta, que já existe uma melodia dela, e você vai esculpir de uma forma que você acha ela bonita. Exatamente. Maravilhoso. Então, se você gostou desse episódio, clica aqui no joinha, no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, 5 estrelas no Spotify. Um abração e até mais. Tchau.